Voltamos com Iluminuras. Hoje no Encontro com o Autor eu estou conversando com o escritor e advogado Marcos Dessoni. Ele está aqui para falar sobre seu livro Histórias de um Superconsumidor. Marcos, infelizmente esses problemas relativos ao consumo são corriqueiros, não é? E a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, você falou sobre um muito interessante que aconteceu depois da publicação do livro, mas que vale a pena ser contado. Fala um pouquinho sobre isso. Esse caso aconteceu recentemente. Eu e minha mulher temos um carro que está ainda em garantia, é uma garantia de 3 anos, ele está com 2 anos. Muito pouco rodado e o carro começou a apresentar, há uns 6 meses atrás, um problema elevadíssimo de consumo. Um carro que se espera que faça em torno de uns 7 km com 1 litro de álcool na cidade, chegou a fazer 3,7 km com 1 litro de álcool na cidade, com apenas uma pessoa dirigindo. Então, um consumo absolutamente excessivo, e levamos o carro várias vezes à concessionária para tentar sanar o problema, e percebemos que começou a haver uma certa inversão, começaram tanto o fabricante quanto a concessionária, de uma certa forma, querer nos responsabilizar, como se nós dirigíssemos mal o veículo, como se fosse um mau uso. E nos dispusemos a tudo, extrapolamos aqueles 30 dias que, em geral, o fornecedor tem para sanar o vício, para consertar o defeito, né? E eu sei que, depois de muitas idas e vindas à concessionária, testes, eles realizaram testes que nós, por liberalidade, aceitamos fazer, não tínhamos nenhuma obrigação de fazer, e acabamos constatando, junto com a montadora e com a concessionária, de que o carro, de fato, tinha um problema. E a insistência foi tão grande, mas sempre de forma muito educada, muito civilizada, mas batendo em cima do direito do consumidor, que eles chegou a um ponto em que não havia mais solução. Ou eles cumpriam o direito do consumidor, né, que está lá previsto no artigo 18, que seria a troca do veículo por um novo, já que ele estava em garantia, ou o desfazimento do negócio com a devolução do dinheiro corrigido. Isso ia ultrapassar R$100 mil, em função desses 2 anos de pouco uso do carro. Ou então um abatimento proporcional, que não viria ao caso. Eu sei que, mas normalmente o fornecedor no Brasil, é curioso, ele não cumpre a lei espontaneamente. O consumidor fica praticamente obrigado a recorrer ao PROCON ou ao Poder Judiciário para tentar resolver esses problemas que estão na cara, que são problemas que existem e que o fornecedor deveria resolver. Como é que as pessoas podem agir caso os direitos delas sejam desrespeitados? Porque o primeiro órgão que vem à nossa cabeça é o PROCON. Quando não dá certo, então a gente recorre ao Judiciário. Esse é o caminho certo? E mais, que documentos, o que a pessoa precisa fazer para que ela realmente comprove que seu direito foi desrespeitado? Olha, começando pelo fim, eu acho que é sempre muito importante, e eu sou um guardador compulsivo de documentos, porque sem eles você não pode provar o seu direito, embora exista no Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova. Mas é preferível você chegar já documentado em qualquer situação. Então, eu recomendo sempre que se guarde notas fiscais, cupons fiscais. Se você, como num caso que nós contamos, que eu contei sobre a ida do carro à oficina, vá guardando cópias das ordens de serviço, enfim, o máximo de documentos possíveis, troca de e-mails. Quando fizer uma reclamação, procure fazer por escrito, pelo menos por e-mail, se não por carta registrada com a R. Enfim, vá se documentando e vá guardando esses documentos, pelo menos por uns 5 anos aí, que é o prazo em geral que você precisa, que você tem para fazer uma reclamação, dependendo do caso. Então isso é fundamental. Agora, com relação às maneiras de buscar o seu direito, quem dera os fornecedores, como eu disse, tivessem consciência e agissem não em função de sempre buscar mais lucro, mas sim em buscar a maior satisfação e a maior alegria do seu cliente, né? Quem dera fosse assim. Como não é assim, né? Na maioria das vezes os problemas existem, são concretos, e a gente tem que tentar resolvê-los para não ter um prejuízo maior. Então, eu acho que o primeiro passo é o consumidor conhecer o seu direito, né? Conhecer o seu direito e tentar conversar, articular e negociar com esse fornecedor, mostrando a ele qual é o seu direito. Porque às vezes o mero fato de expor
e demonstrar que você conhece o seu direito diante do próprio fornecedor, já causa uma impressão positiva de que você poderá vir a buscar o seu direito numa via mais custosa para todos. Então, eu acho que negociar. Num segundo momento, aí, infelizmente, eu acho que nós temos que recorrer ao PROCON. Né, por ser uma via administrativa, eles vão buscar aquela conciliação. Em muitos estados e municípios funciona muito bem. Num terceiro momento, não há como fugir, né, do Poder Judiciário, e as causas pequenas levaram aos juizados especiais cíveis, né, chamados popularmente de pequenas causas, e nesse caso, e quando as causas são mais complexas, né, buscando o auxílio de um advogado. Marcos, olha, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Obrigado, o prazer foi meu.